Olá, amigos, que Deus abençoe a todos vocês do Brasil. Eu quero mais uma vez agradecer as pessoas que nos têm ajudado ao longo desses anos, pessoas que têm acreditado no nosso trabalho, têm acreditado no nosso chamado, nos têm apoiado, não somente com suas orações, mas também com suas ofertas, alguns com seus dízimos. São poucas as pessoas, mas tem sido de grande providência a sua ajuda. E eu tenho certeza que essa semente que você tem plantado, semeado nesse ministério, nessa obra, você vai colher os frutos em forma de muitas bênçãos na sua vida. Nós continuamos orando por vocês, continuamos orando pela sua vida, pela sua família, todos os dias nós oramos e sabemos que Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Nós queremos compartilhar uma mensagem que nós prometemos essa semana. Faz tempo que nós estamos tentando gravar, sempre tem alguma situação e nos impede. Até agora mesmo, comecei a gravar, acabou a bateria, tive que esperar aqui em oração meia hora para recarregar e podermos então fazer essa gravação da prosperidade judaica. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração a Deus, pedindo a sua bênção, a sua direção. Nós vamos resumir essa mensagem. Na verdade, levaríamos aqui uma hora pregando sobre isso, lógico, dando exemplos do cotidiano, mas nós vamos tratar de resumir para que você entenda a ideia e possa colocar em prática na sua vida. Nós vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai amado, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, queremos uma vez mais orar por todas as pessoas do Brasil que nos têm ajudado, que nos têm apoiado, pessoas, meu Pai, que têm crido no nosso chamado, têm acreditado na nossa honestidade, na nossa sinceridade. Eu quero pedir do fundo do meu coração que o Senhor recompense, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere essas pessoas, que o Senhor faça essa semente se multiplicar 1000 vezes mais, de maneira que haja prosperidade, bênçãos em toda a obra das mãos destas pessoas. E oro por aqueles que no futuro estarão também nos ajudando com sua oferta missionária. Meu Deus, que o Senhor desde já prepare uma bênção para estas pessoas. Deus Santo, abençoe esta mensagem que vamos compartilhar sobre a prosperidade judaica, que seja de grande bênção para esta pessoa e que ela tenha a mente aberta para entender, compreender e forças, que ela tenha disciplina para colocar tudo isso em prática. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Muito bem, eu penso que estou conversando com pessoas que conhecem a história de José. Você pode ler a história de José em Gênesis capítulo 30, e creio que começa no capítulo 37, né? Quando José é jovem ainda, isso mesmo, ele é vendido no 37. Ele tem ali o seu sonho. Mas no capítulo 41 de Gênesis, nos fala já quando José está escravo no Egito, e nessa ocasião ele estava preso na cadeia. E quando ele esteve na cadeia, houve uma situação em que o copeiro do rei e o padeiro do rei, eles foram levados à prisão, e os dois tiveram um sonho. E José, com a sabedoria que Deus lhe ha dado, pôde interpretar o sonho desses homens. E assim como José interpretou, se cumpriu. O padeiro foi morto, foi enforcado, e o copeiro foi restituído ao seu cargo. José pediu que ele se lembrasse de José quando fosse restituído o seu cargo, mas ele esqueceu. E assim são muitas pessoas que nós ajudamos, que você ajuda, e ela esquece depois que você a ajudou, né? Isso é algo comum do ser humano. Mas quando, creio que 2 anos mais tarde, Faraó teve um sonho, então o copeiro se lembrou de José, talvez porque quis também agradar o Faraó, né? Já que Faraó estava buscando uma solução desesperado para o seu sonho e não encontrava. Então o copeiro se lembrou de José. José foi trazido à presença de Faraó,
e foi revelado o sonho. Eu não vou estar lendo aqui, você pode ler em Gênesis 41, toda a história, caso não conheça, mas eu penso que muitos conhecem, que Faraó teve um sonho, e nesse sonho ele viu 7 vacas gordas e 7 espigas robustas. Mas em seguida ele teve outro sonho, ou no mesmo sonho, que vieram 7 vacas magras e 7 espigas secas, e isso perturbou a Faraó, de maneira que ele reuniu todos os sábios para que interpretassem o seu sonho, e não foi possível, até que introduziram José à presença de Faraó. E foi nessa interpretação que José deu a Faraó. Faraó, seguramente um homem muito sábio, um homem inteligente, viu que José tinha um espírito excelente, viu que José era um homem muito inteligente, muito sábio. E essa sabedoria de José, ela está fundamentada no que diz Provérbios capítulo 1. Provérbios 1 diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. José era um homem temente. Os que conhecem a história de José sabem do temor que José tinha para com Deus. Isso reflete naquela situação em que a mulher de Potifar quis deitar com José e ele não cedeu e fugiu. E ali nós vemos claramente o temor de José para com Deus. E a Bíblia fala que Deus dá sabedoria àqueles que o temem. É isso que retrata Provérbios 1. Deus dá sabedoria. E nessa sabedoria, José interpretou o sonho de Faraó, o que eu tenho denominado há alguns anos a prosperidade judaica, porque muitos judeus até hoje seguem essa administração de José. E qual foi a revelação? Que viriam 7 anos de vaca gorda, de abundância, viriam 7 anos de prosperidade, mas em seguida viriam 7 anos de fome, 7 anos de miséria, de pobreza. E o sonho tanto da vaca como a espiga refletia o mesmo sonho. Então José deu um conselho a Faraó, e um conselho muito sábio, que nos 7 anos de abundância se guardasse a 5ª parte do produto da terra, já que haveria abundância, nem se sentiria a falta desses 20%. A 5ª parte se refere a 20%. E Faraó lhe encantou com o conselho de José, e a atitude de Faraó mostra que ele viu realmente um espírito diferente em José, que diz que você, José, a partir de hoje, será igual a mim na terra do Egito. A única diferença será quando eu estiver no trono, fora dele somos iguais. E ele entregou a administração daquela nação, que era a nação mais poderosa, nas mãos de José. E José começou então a guardar 20% de todo o produto da terra durante 7 anos. Passados 7 anos, nós encontramos lá na frente, creio que em Gênesis 46, eu vou te dar a tarefa, Gênesis 47, perdão, vou te dar a tarefa de ler a Bíblia. Nós ficamos lendo aqui, nós vamos demorar um pouquinho mais, mas aqui em Gênesis 47, no versículo 13, chega o momento da fome. Mas antes de eu ler esse versículo e me referir a essa situação, eu queria ressaltar que todos nós temos na vida épocas de vaca gorda e épocas de vaca magra. Todos nós passamos. Esse período pode ser largo, esse período pode ser curto, mas ele existe. E o judeu sabe disso. Ele sabe que amanhã você vai passar por um momento difícil na sua vida. É nesse momento difícil onde as pessoas acabam vendendo sua casa a preço de banana, o seu carro a preço de banana, acabam cedendo à necessidade e vendendo suas coisas, se desfazendo. É no momento que aquele que tem o dinheiro compra uma casa barata, compra um carro barato, compra um negócio barato. São as oportunidades que surgem. E como nós geralmente vemos que na época de crise as pessoas se desesperam porque há uma crise, é nessa época que o sábio prospera. É no momento da crise que a pessoa sábia, que a pessoa inteligente, ela consegue uma prosperidade na sua vida econômica. Por quê? Porque foi
na época da vaca gorda, na época da abundância, essa pessoa age como José, ela guarda os seus 20%, ela guarda 10%. Não estou me referindo aqui a dízimo, nem a oferta, eu estou dizendo para que você economize, para que quando surge uma oportunidade, você tenha condições de aproveitá-la. Quantas vezes surge uma boa oportunidade na sua vida e você não tem dinheiro? E por que não tem o dinheiro? Porque você não guarda, ou porque de repente você entrega tudo, achando que dando o seu dinheiro Deus vai mudar a sua sorte, a sua situação. É importante que nós sigamos o exemplo da Bíblia, de um homem, que eu garanto para você que não tem na Bíblia, um homem que fez uma administração tão inteligente e sábia como José. Quando veio a crise sobre o Egito, estou contando a história, no versículo 13 diz: não havia pão em toda a terra, chegou a vaca magra, chegou a época difícil, não havia pão em toda a terra. Então as pessoas, diz que a fome era severa, diz que de maneira que desfalecia o povo do Egito por causa da fome, o povo de Canaã. E eles foram falar com o faraó, e faraó então disse que eles buscassem a José. No versículo 14 diz que José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã. Agora você imagine o que é arrecadar todo o que há na terra do Egito, todo o dinheiro. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Eu quero que você nada mais acompanhe até aqui o que você pode fazer guardando 20%. Até onde você pode chegar? Até onde você pode chegar? Nós continuaremos no próximo vídeo falando mais sobre o tema. Então, continuando, nós vemos que José arrecadou todo o dinheiro. Imagina que arrecadou o dinheiro inteiro de uma nação, ou da nação mais poderosa da terra. E isso foi possível com 7 anos guardando a quinta parte. Imagine se você estivesse guardando em 7 anos 20% de todo o dinheiro que passou na sua mão. Durante 7 anos você estivesse guardando 20% de tudo que passou na sua mão. Eu tenho certeza, de repente você não estaria rica com esses 20% durante 1 ano, 2, 3 ou 7. Mas eu tenho certeza que nesses 7 anos, muitas oportunidades lhe surgiram, ou lhe surgirão, e você teria condições de investir esse dinheiro que você guardou para multiplicá-lo, para crescê-lo. Porque o trigo que o José guardou, agora chegou o momento dele vender. Chegou o momento de José negociar, porque ninguém tinha trigo, ninguém tinha, mas José tinha. E quando a procura é maior, o preço sobe. Quando não há escassez, o preço aumenta, a ponto que José, no primeiro ano, arrecadou todo o dinheiro do Egito. No segundo ano, diz a Bíblia, que o povo veio falar com José e dizia: olha, nós já não temos dinheiro, todo o dinheiro você já tem. Então José disse: bom, se vocês não têm dinheiro, mas vocês têm terra. Disse aqui no segundo ano, a fome aumentou e eles vieram a José, capítulo 47, versículo 15, tendo acabado o dinheiro na terra do Egito de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de perecer, de morrer, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: falta o dinheiro? Trazei o vosso gado, em troca do vosso gado suprirei de pão. Durante o segundo ano, José comprou todo o gado do Egito, todo o gado. E no próximo ano, as pessoas já não tinham dinheiro, já não tinham gado. Diz a palavra que José comprou toda a terra do Egito. E no quarto ano já não havia dinheiro, não havia gado, já não havia terra, e José comprou tudo. José deu a semente para eles e escravizou todo o Egito. Está escrito na Bíblia que ele escravizou todo o Egito. Eles trabalharam para dar 20% a Faraó. Aquele mesmo 20% que José guardou lá atrás, ele fez com que o povo trabalhasse e trouxesse 20% e entregasse a Faraó, com uma direção que Deus deu a José, uma direção que eu garanto para você, muitos judeus seguem até o dia de hoje. Eles guardam e esperam a sua vaca magra, e eles compram as coisas baratas. Aqui na época da crise nos Estados Unidos,
da crise econômica, que as casas caíram pela metade do preço, mais da metade do preço. Eles compraram muitas propriedades a preço de banana e agora as propriedades subiram de novo. É na época da crise, é na época da vaca magra que a pessoa sabe, ela prospera. Mas o que você tem feito com a sua vaca gorda? De repente você tem comido a vaca, o chifre, o rabo da vaca, o pé da vaca, a vaca inteira. Que essa é a nossa cultura. Nossa cultura é comer tudo que aparece pela frente. Muitas pessoas não sabem guardar, e muitos até ensinam, que eu já vi pessoas pregando, dizendo que a pessoa, porque está guardando, está esperando o mal. Isso é prudência, isso não é esperar o mal, isso é inteligência, isso é bíblico, meu querido. Isso é bíblico, e não só aqui em José não, isso é bíblico. Nós podemos compartilhar outras passagens da Bíblia que nos ensina a ser prudentes, a ser inteligentes, a guardar para o momento da necessidade. E o momento, ele aparece. A vaca magra, ela golpeia, ela bate na nossa porta quando nós menos esperamos. E o que você poderá fazer então? E por isso eu agradeço a essas pessoas no Brasil, poucas que nos têm ajudado, porque exatamente fazendo isso que ensinei no Brasil a algumas pessoas, nós pudemos dar entrada na compra dessa igreja, porque estávamos exercitando isso, estávamos vivendo isso, estávamos esperando o momento da oportunidade, e nos surgiu esse momento de uma tremenda oportunidade de adquirir esse santuário, esse templo, uma igreja linda, e nós podemos testemunhar que realmente o que Deus deu a José funciona nos dias de hoje, mesmo porque Salomão diz em Eclesiastes 2, se eu não estou equivocado, que a história sempre se repete. A história sempre se repete. O que já foi, tornará a ser novamente. As coisas que já passaram, voltarão novamente. A fome de hoje, ela existe desde os dias de José. As guerras de hoje, elas sempre existiram. Os terremotos sempre existiram. A diferença é que ao aproximar do final dos tempos, a intensidade seria maior. A intensidade em guerras, a intensidade em fome, a intensidade em terremotos tem sido muito maior que há anos atrás, mas a história se repete. Seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa inteligente, não acredite em tudo que te falam, acredite no que a Bíblia te fala, estude a palavra de Deus, peça a Deus sabedoria, entendimento, discernimento, para você viver uma fé realmente inteligente, não emotivo, achando que só porque eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu vou enriquecer. Bom, tem gente que dá dízimo e oferta, eu tenho conhecidos e até familiares há 20, 30 anos e até hoje não enriqueceram não. A igreja enriqueceu, mas eles continuam pobres. Então vamos usar a inteligência, vamos ser sábios e que Deus abençoe a sua vida grandemente. E se Deus permitir, nós continuaremos falando mais sobre o tema da prosperidade judaica e outros temas para abençoar a sua vida. Fiquem com Deus, um abraço a todos vocês aí do Brasil, nós os amamos muito em Cristo Jesus, a todos vocês. Um abraço, Deus abençoe.